Let it be the first thing. Let it be the first thing. Let it be the first thing. When you come home to me. When you come home to me. Olá, corredores e também olá, viajantes. Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como podem ver, estou aqui na capital alemã para correr a meia maratona de Berlim. Essa prova que é a mais nova dentro do circuito das Superhalves. Então, é claro que eu tinha que vir aqui para buscar a minha nova Super Medal. E não tinha local melhor para começarmos a nossa visita senão daqui, do Portão de Brandemburgo. Essa que é uma das antigas portas de entrada de Berlim e também é um dos símbolos não só da cidade, como também de todo o país. Olhando assim, talvez a gente não consegue perceber o quão alto isso é, mas essa é uma construção enorme, que tem aí 26 metros de altura. O portão ele foi inaugurado em 1791, aqui do lado da Pariser Platz, que é uma das praças principais da cidade, mas somente 4 anos depois, em 1795, que o monumento recebeu aquela estátua lá em cima, que possivelmente é aquilo que coroa ainda mais esse monumento, né? A cereja do bolo do monumento, que representa a deusa da vitória, aí puxada numa carruagem por 4 cavalos em direção aí à cidade de Berlim. Porém, temos aqui uma curiosidade, que essa estátua que vemos aqui hoje não é a original. Isso porque a original ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E então essa estátua aqui ela é uma cópia que foi feita em 1969 pela Alemanha Ocidental. E embora esse portão aqui, como podemos ver, tenha 5 passagens, né? A passagem central, na época que ele foi construído, só podia ser usado por membros da família real e por algumas outras poucas pessoas ali da realeza ou afortunadas que eram permitidas atravessar esse portão passando aqui por essa passagem central. Estou aqui agora num antigo aeroporto da cidade de Berlim. Como podem ver, tem até aqui um antigo avião americano. E eu vim aqui para fazer a retirada de kits da meia maratona, que por sorte é aqui, até porque aqui também é um ponto turístico e histórico da capital da Alemanha. Esse aeroporto ele foi inaugurado em 1923 e em 1926 a Lufthansa, né, que é a companhia aérea alemã, estabeleceu aqui esse aeroporto como base de operações. E devido à sua localização privilegiada aqui no centro da cidade, esse aeroporto se tornou um dos aeroportos de maior tráfego de pessoas na época. E fora isso, ele era considerado o maior edifício do mundo e ficou assim até a criação do Pentágono em 1941. E então tivemos aí depois a Segunda Guerra Mundial e com o fim dela, Berlim foi dividida em 4 zonas, né? 3 zonas para os países aliados, mais a União Soviética. E quem ficou com o controle dessa região aqui, desse aeroporto, foram os americanos. E isso gerou um fato super curioso aí na história, que em 1948, a União Soviética ela bloqueou todas as rotas terrestres e fluviais até Berlim Ocidental. Isso como uma medida de pressão, né, que ela queria fazer nos americanos. Então, os americanos começaram uma operação conhecida como Ponte Aérea. E o que era isso? Eles realizavam cerca de 1.400 voos por dia durante 24 horas do dia, todos os dias da semana.
Isso para quê? Isso para fornecer alimentação e medicamentos e o que era necessário para todos os cidadãos aí da Alemanha Ocidental. E depois os soviéticos viram que os americanos não iam se render e mais tarde, em 1949, eles acabaram que finalizaram esse bloqueio. E depois, então, passadas décadas mais tarde, tivemos aí a queda do Muro de Berlim, né? E essa base aérea americana aqui nesse aeroporto acabou por ser desmontada e o aeroporto passou a ter um uso comercial. Porém, não por muito tempo, porque começou aqui a ter perdas, né, financeiras, fazer operação nesse aeroporto, e ele acabou de deixar de funcionar como aeroporto. E hoje ele funciona aí como um parque público e é considerado um dos maiores parques públicos do mundo. I can be the one to hold you close at night. There's no other way I wanna spend my life. Baby, don't you know I'll never leave your side. I couldn't live without you even if I tried. Yeah, let it be the first thing. E agora, Superhalves, o circuito está se consolidando mais, né? Entrou Berlim e começam a ter lojinhas com produtos próprios. E isso dentro de uma feira, a gente sabe o perigo que é de sair gastando nosso dinheiro. Mas tive que levar uma caneca do circuito. As camisas eu não gostei assim tanto, prefiro as camisas das provas, por isso não peguei. Mas a caneca ficou linda e resolvi pegar. E também peguei aqueles pins magnéticos que eu nunca tive e vou experimentar pela primeira vez. Eles já vêm assim com o símbolozinho da Superhalves, achei também bacana e resolvi levar um para experimentar. Tá aqui uma chuvinha um pouquinho chata, mas eu acho que dá pra gente seguir aqui com o nosso turismo. E bem ao lado aqui do Portão de Brandemburgo temos o Parlamento Alemão, esse belo edifício aí que foi finalizado em 1894 para abrigar, claro, o parlamento, não é, os políticos alemães. Então, pouco tempo depois, tivemos a Primeira Guerra Mundial e com o fim da Primeira Guerra Mundial, os soldados e trabalhadores ocuparam aqui o edifício e foi declarada a República de Weimar, coisa que a gente estuda aí na escola. Então, depois, passado um tempo, os nazistas chegam ao poder, não é? Terminada a República de Weimar, os nazistas chegam ao poder e eles fazem uma política aí de repressão ao parlamento. Então, acaba que o parlamento perde o seu poder. Então, depois, logo em 1933, esse edifício pega fogo num incêndio super suspeito que nunca foi achado o culpado, né, já na época nazista. E eles colocaram a culpa num comunista holandês, mas isso pode ser coisas até do próprio partido nazista para eles saírem assim beneficiados desse incêndio. Com isso, então, Hitler depois acabou que aproveitou a situação e aboliu aí a maioria dos direitos fundamentais da Constituição da República de Weimar, que foi feita durante a República de Weimar em 1919. Então, depois, com os desdobramentos e fim da Segunda Guerra Mundial, o edifício ficou destruído, não é? Só que houve aí um trabalho de reconstrução e essa reconstrução foi iniciada em 1956. Embora dentro dessa reconstrução a cúpula original nunca tenha sido reconstruída, foi feita uma nova cúpula, essa cúpula em vidro que vocês conseguem ver aqui, que é possível visitar e consegue visitar gratuitamente. Porém, eu não consegui fazer a marcação. A marcação normalmente com 15 dias, pelo que eu vi, a gente consegue fazer. Eu coloquei na minha agenda 15 dias antes para entrar no site. Quando eu entrei, já não tinha mais vagas. Vagas era para um mês para frente. Então a minha dica é,
Tá vindo aqui em Berlim, não deixa para 15 dias antes, um mês antes já entra no site, é facinho, só procurar no Google, entra no site que consegue fazer a marcação e visitar aqui gratuitamente a cúpula de vidro lá de cima do parlamento. Por aqui vai começar a meia maratona de Berlim 2024. Aquela que é agora sim a última da Super House. Assista. Bora lá pra largada. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. 4, 3, 2, 1. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you, Tá valendo! darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. E aqui bem pertinho do Portão de Brandemburgo foi construído esse monumento aqui, que é o monumento em homenagem às vítimas do Holocausto. Foi construído entre 2003 e 2005 e a tradução literal no nome desse monumento aqui é Monumento Memorial aos Judeus Assassinados na Europa. E o que é isso daqui? Como podem ver, estou andando aqui como se fosse um labirinto. É um espaço, é um quarteirão formado por 2.711 blocos de concreto. E esses blocos eles têm diferentes alturas e a gente pode andar aqui em meio a eles e escolher aqui o trajeto que a gente faz, da forma que a gente quiser, e causa sensações diferentes em diferentes pessoas. Aqui no meio a gente encontra muita gente caminhando e acho que essa estranheza, essa diferente forma é realmente para trazer talvez desconforto para a gente, porque esse daqui é um memorial que é para nos lembrar um dos momentos mais tristes que tivemos na história. Então acho que não é um local aqui para ficar tirando foto sorrindo, saltitando em cima aqui dos blocos, e sim um respeito, né? Um respeito por esse momento triste que a gente teve e que é lembrado hoje aqui bem no centro da capital alemã. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruises. Estou aqui agora no East Side Gallery, que é o maior trecho aí que conserva os restos do Muro de Berlim, que mede 1,3 km e por isso é considerado aí a maior galeria de arte ao ar livre do mundo. E aqui ao longo de toda a extensão do muro, a gente pode encontrar grafites aí de artistas procedentes do mundo todo, trazendo aí suas pinturas que expressam os seus protestos, estampados aqui num dos maiores símbolos aí da nossa história mais recente. E apesar aqui de termos pinturas das mais diversas, tem aquela que chama maior atenção, que é essa aqui, a pintura do beijo, onde a gente consegue ver vários turistas aqui parados, tirando foto, que representa aqui o líder russo, né, o Leonid Brezhnev, beijando o Erich Honecker, que era o líder da República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental. Souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Open your heart and spend
outra imagem bastante famosa aqui no muro é essa daqui, com esse carrinho, o Trabant, que era um carro popular aí utilizado na Alemanha Oriental, que vem aqui quebrando o muro. E ele traz aqui na sua placa a data da queda do Muro de Berlim, 9 de novembro de 89. E vou aproveitar que eu estou andando ainda aqui na East Side Gallery para falar o que temos aqui do outro lado. Esses canos coloridos que a gente vê pela cidade, tem eles distribuídos aí por diversas partes da cidade. A primeira vez que eu tive aqui, em 2011, eu fiquei super curioso. O que é esses canos? Porque logo me chamaram a atenção, canos assim suspensos, e depois eu fui pesquisar e o que era. O que era não, o que é ainda, não é? Esses canos, eles são para drenagem de água subterrânea. Berlim foi construída num terreno bastante pantanoso e por isso, às vezes, eles têm problemas com essa água subterrânea. E para isso, eles utilizam esses encanamentos aqui que a gente vê passando pela cidade. Ali do lado de lá tem mais. Esses encanamentos aqui subindo para drenar essa água subterrânea. Tanto que diversos edifícios aqui da cidade, eles não têm garagens subterrâneas, até porque isso é bastante difícil a nível construtivo. E aqueles que têm que ter aí um isolamento, uma drenagem absurda para conseguir ter essa construção de várias e várias garagens subterrâneas. Uma dica de quando vierem aqui em Berlim é não deixarem de experimentar currywurst. Não sei se minha pronúncia está correta, não faço ideia como se pronuncia, mas o que é a comida é uma salsicha com picante em cima, curry, e fica demais aquilo. Alguns podem ser que vão dizer para experimentar também kebab. O kebab daqui tem um bem famoso, mas é um kebab de frango. Eu não sou muito fã de kebab de frango, mas como disse, não sou fã. Mas a currywurst, isso não pode sair daqui sem experimentar. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Estou agora na Ilha dos Museus, um local aqui bem central em Berlim, em que se localiza diversos museus dos mais importantes, não só da Alemanha, como de toda a Europa, como por exemplo aqui o Altes Museum. Só que dessa vez eu não quero ficar visitando museus por aqui, então eu vou passar mais aqui por fora e contar outras histórias e curiosidades para vocês. Esse edifício aqui atrás, como podem ver, com essa belíssima cúpula esverdeada, é a Catedral de Berlim. É um edifício que foi bastante danificado durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944 caiu uma bomba em cima da sua cúpula que deixou ela muito danificada. Começou a ser reconstruída em 1975 e só foi finalizada mesmo em 2002.
E uma curiosidade sobre a Catedral de Berlim é que, tecnicamente, ela não é uma catedral. Isso porque ela não é nem nunca foi sede de bispado. E para ser catedral tem que ter um bispo. Porém, isso não importa. Segue sendo aí o principal templo religioso da cidade. É um templo protestante luterano e é conhecida como Catedral de Berlim, vai continuar sendo assim e vai continuar sendo também um dos pontos mais visitados pelos turistas aqui na capital alemã. Makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. Miss the rush of living in real life. Logan Estou aqui agora na Bebelplatz, em frente aqui edifícios da Universidade Humboldt, e essa praça aqui é um ponto turístico e histórico de Berlim, devido aí a um triste ocorrido que aconteceu aí na noite de 10 de maio de 1933, logo aí no início do período nazista, que foi quando fizeram aqui uma grande fogueira e queimaram milhares e milhares de livros. Esses livros eram censurados, né, pelo Partido Nazista, e entre eles tinha autores como Karl Marx e Freud. E acaba que existia aqui um prelúdio que eles falam que no livro de Heinrich Heine, aquele que é conhecido, o poeta que é conhecido como o último dos românticos, ele escreveu em 1817, ou seja, mais de 100 anos antes, que onde os livros foram queimados, quando os livros foram queimados, eventualmente também pessoas seriam queimadas. E isso acaba que se tornou como se fosse um prelúdio, essa tristeza desse fato que depois viria sim a se concretizar, não é? E aqui, onde estão aquelas pessoas ali, existe no chão um vidro, onde aqui no subsolo existem estantes que são várias estantes bem altas, assim, com prateleiras, não é? Que caberiam todos os livros que foram queimados aqui nessa noite. Para relembrar, essas prateleiras estão vazias, para relembrar que ali caberiam todos os livros que foram queimados aqui nessa trágica noite. Do início aí do período nazista. Eu tentei ali filmar o chão onde está, só que está difícil de ver porque está bem sujo o vidro. Nos últimos dias aqui em Berlim choveu bastante, hoje já abre um sol, mas está difícil ali ver as estantes. Espero que vocês consigam ver qualquer coisa. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over. Agora eu estou aqui num dos pontos turísticos de Berlim, que bonito eu posso dizer que não é, mas é bastante histórico e por isso muito visitado, que é o Checkpoint Charlie. E o que era o Checkpoint Charlie? Existia aqui poucas fronteiras para atravessar do lado ocidental para o lado oriental depois que o muro de Berlim foi construído, não é? Então o prefeito da Berlim Ocidental, ele conseguiu um local onde os seus cidadãos pudessem visitar quem estava na parte oriental da cidade, claro que com algumas restrições. E esse ponto aqui, o Checkpoint Charlie, era esse local de acesso. E vocês podem me perguntar, mas por que Charlie? Quem é Charlie? Não é aquele rapaz ali e nem do outro lado, esse é um soldado soviético, do outro lado tem a foto de um soldado americano e não é ele não se chama Charlie. O Charlie nada mais é do que a letra C no alfabeto fonético, né? Alfa, Bravo, Charlie. Então é uma história e uma curiosidade que não tem assim tanta graça, mas essa é a explicação. É só isso.
E atravessar aqui, claro que quando você atravessava com permissão, era um pouquinho chato, mas nada ia acontecer com você. E muitos cidadãos aqui da Alemanha Ocidental iam, como eu disse, na Alemanha Oriental, passar o dia lá, encontrar familiares, amigos e voltavam. Porém, existia também cidadãos da Alemanha Oriental que queria passar para o lado de cá, para o lado ocidental, e isso já era um pouquinho complicado. Tanto que existe um caso do Peter Fetcher, eu acho que é assim que fala, que ele tentou aí driblar essa restrição e atravessar aqui, e ele infelizmente levou um tiro pelas costas enquanto tentava vir para o lado americano e acabou por falecer ali com essa bala. Ele ficou ali sofrendo, perdendo sangue, e os cidadãos do lado de cá, do lado ocidental, vendo aquela cena e não podendo fazer nada, não podendo ir lá buscá-lo, com risco, claro, também de levar um tiro, e os soldados russos do lado de lá, soviéticos, rindo dessa situação. Essa foi uma cena que foi famosa por aqui. Claro que também aqui foi um símbolo, né, um grande símbolo assim como o próprio Muro de Berlim, da Guerra Fria. E esse ponto hoje ele representa e nos lembra essa mudança, tanto que aqui ainda resta essa placa, que também é uma placa bastante famosa, que nos diz aqui desse lado que a gente está deixando a área americana. E do lado de lá diz que a gente está entrando na área americana. Estou agora na Alexanderplatz, essa que era a praça mais importante da República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, ou seja, essa aqui era uma região soviética. E o que mais chama atenção aqui é essa torre, essa gigantesca torre, que é a Torre de TV, que a gente consegue enxergar aqui de diversos pontos de Berlim. Quando o tempo está aberto, de longe a gente já consegue enxergar. Essa torre ela foi levantada e construída em 1969 e ela foi, durante anos aí da União Soviética, um orgulho, né, para a República Democrática da Alemanha. E ela queria ser um símbolo da superioridade aí do comunismo sobre o capitalismo. Essa construção tem 368 metros de altura e ainda hoje é a estrutura mais alta da Alemanha. E a ideia aqui de ter essa torre nesse formato, dessa forma, era para lembrar o satélite soviético, o Sputnik. E inicialmente a ideia era que tivesse a cor vermelha, porém o arquiteto pensou e levou às autoridades soviéticas que era melhor que tivesse essa cor, que aí sim iria lembrar ainda mais o Sputnik. E assim, além da demonstração de poder, da superioridade construtiva, também tecnológica dos países soviéticos, até por lembrar esse satélite, não é? E uma curiosidade é que a torre, o vidro que temos ali na torre, ele aconteceu que quando o sol bate, por vezes acontece que a reflexão da luz faz criar uma cruz no centro. E isso gerou uma repercussão enorme, tanto que os arquitetos que projetaram a torre, eles não foram convidados para a inauguração, coisa que era comum na época. E então os habitantes de Berlim Ocidental, quando viam essa reflexão da luz em forma de cruz, chamava esse fato, né, essa reflexão, de a vingança do Papa. Isso porque esse símbolo de propaganda comunista, os comunistas eles eram laicos, não é? Eram contra a religião, até pregavam contra a religião, e os cidadãos de Berlim Ocidental, eles eram cristãos. Então, eles acabaram que debochavam desse símbolo, que era um símbolo de superioridade
soviética. Na realidade, eles caçoavam que isso virou, na realidade, uma maldição que chamavam de a vingança do Papa. Já vejo ali o portão de Brandemburgo e esses aqui são os metros finais da emblemática meia maratona de Berlim. Bora lá buscar a medalha e buscar a Super Medal 2.0. Lembro que eu disse, a família real passa no meio. Vamos passar onde? No meio, é claro. Tá feito. Kaspar and Malcolm Mais from uma. Denmark. A última. Ole from Norway. Super rápido. Novamente, Christian Bauernfeind super from runner. Wilhelms. Vamos lá Aus Deutschland. buscar essa medalha. E hoje não é uma, são duas. Estou aqui agora no Memorial do Muro de Berlim, que é um local onde a gente consegue encontrar partes ainda originais do muro, intactas. E aqui tem também fotos de vítimas do muro que tentaram escapar, foram baleadas, outras que foram confundidas e acabaram por ser baleadas de forma errônea. E aqui também é interessante que tem fotos, vídeos, esses totens aqui, alguns com fotos que nos mostram como era originalmente o Muro de Berlim. E aqui é bom que acaba que também tira uma confusão que normalmente é feita. Quando a gente cita Muro de Berlim, a gente muitas das vezes pensa que em toda extensão existia somente um muro. E na realidade não era só um muro, existiam dois muros. Um de um lado, outro do outro, porque acabaram que levantaram um externo primeiro, depois levantaram o outro na parte interna, e muitos desses assassinatos que eu falei de pessoas que tentavam fugir aconteciam nesse meio entre os dois muros aqui. A gente tem essa parte aqui original e a gente consegue ver aqui ainda resquícios da outra parte do muro também. Então esse fosso aqui, onde que hoje tem esse memorial, é onde que muitas dessas vítimas acabavam baleadas por tentar escapar. E quando escapavam, às vezes conseguiam fugir aí da primeira proteção, e nesse fosso onde iam atingir a segunda, acabavam por ser baleadas pelos guardas. E vamos lá pegar a nossa medalha da meia maratona. Aqui tá ela. Cara, essa medalha é bonita, viu? Arrisco dizer, pode ser que eu tô aqui no calor do momento, mas arrisco dizer que é a mais bonita de todas as 6 da Super Half, viu? Linda, linda, linda. Isso aqui é um verdadeiro souvenir. E bora lá buscar a nossa segunda medalha, a mais importante delas, né? A Super Medal. Bora lá na tenda.
Your last race? Yes. Yes. Excellent. Congratulations. Thank you. Thank you. Hello. Hi. Jamie, Netherlands. Yeah. Congratulations. From Brazil. Good Thank job. you. Done. Thank Well you. done. Thank you. Jamie, well done. Thank you. E aqui tá ela, hein? Gigante, linda. E antes aqui de fazer aquele tradicional recap que eu faço depois de cada prova, eu tenho que falar sobre o pós-prova de ontem. Eu queria ter gravado lá, mas era um ambiente um pouquinho ruidoso e também era um ambiente para a gente curtir, aproveitar. Pude finalmente conhecer os outros super runners brasileiros, a Sandrinha que toca aí o perfil Super Rafs Brasil, superrafs.brasil no Instagram. Quem ainda não acompanha e está interessado nesse circuito, vale a pena acompanhar. Também estava lá a Rosa, o Armando, o Vicente, nós os 5 que éramos os super runners que já tínhamos completado o circuito quando tinha 5 cidades. Eu completei em 2022 e eles completaram em 2023. Então, nesse ano era só virmos aqui e completarmos Berlim e ganhamos então a nossa outra medalha, a outra super medal, agora sim com 6 cidades. Então somos felizardos em termos tanto a primeira versão quanto essa segunda versão. Eu vi também que o Eduardo, que está no Hall da Fama, ele também estava aqui e correu, mas infelizmente eu acho que ele não está no nosso grupo do WhatsApp, o grupo até que a Sandrinha criou. Infelizmente ele não entrou em contato, eu acho, não sei se está no grupo, infelizmente não pude encontrar com ele. Seria histórico uma foto com nós os 6, mas conseguimos unir os 5 e tiramos sim a nossa foto. Agora sim o recap. O percurso aqui, percurso plano, ideal para RP, só que a temperatura ontem estava acima daquilo esperado, incomum para esse tempo. Esse incomum já é quase que uma pergunta, será que é tão incomum assim? Está variando tanto as temperaturas, tivemos calor em Lisboa, tivemos calor em Praga, tivemos calor aqui. Nesse momento, segunda-feira, estou voltando agora para casa, está 27 graus, está muito quente, céu aberto, e ontem também foi quente, e isso prejudicou um pouquinho. Se a temperatura estivesse naquilo que a gente esperava, por volta dos 10, a chance de RP era altíssima, tanto que o líder da prova, ele largou a ritmo de recorde mundial, só que depois de alguns quilômetros ele reduziu, pesou no freio e teve até que sofrer no fim para garantir a vitória dele. Sobre a organização está acostumada a fazer a Major, né, a Maratona de Berlim. Então, tudo redondinho. A única coisinha é que se você for vir correr aqui, tem que tomar cuidado para chegar bem antes, porque ali dentro do círculo que eles fecham tudo ali, o Tiergarten, você anda muito até chegar realmente, do ponto de entrada até chegar realmente na sua baia ali para a largada. Sobre o kit é basicamente o número de peito, mais nada. Então você escolhe também se você quer o poncho ou o saco para deixar a sua roupa no guarda-volume para depois da prova. É um ou outro. Sobre a Expo é bastante interessante, como eu disse, eles estão acostumados a fazer Expo de Major, não é do tamanho de uma Expo de Major, pelo que eu já vi, nunca corri, mas pelo que eu já vi, um pouco menor, mas é uma Expo bastante interessante, talvez a mais interessante de todos os circuitos da Super Rafts. Eu acho não, vou afirmar que é a mais interessante. Sobre hidratação na prova, a hidratação é com copos abertos. No primeiro posto era copo descartável, dava então para quebrar, quando o pessoal está acostumado, amassa e bebe. Nos outros não, são recicláveis. Ponto positivo por serem reutilizáveis, mas são firmes e não dá para fazer isso. Então é um pouquinho mais difícil beber. Tinha bebida isotônica em alguns postos, não sei se todos, não tenho certeza. Tinha gel no quilômetro, por volta do quilômetro 15. E foi bem legal. E nesse ponto eu acho que não pecaram, tanto que a água estava até gelada. No dia quente, a água estava gelada, pelo menos quando eu passei.
público, tem público acompanhando nos principais locais, nos locais mais famosos. No resto da cidade, acaba que o público não tem todo o percurso. Mas pessoas correndo do seu lado, isso sempre vai ter. É uma meia gigantesca, independente do seu ritmo, vai ter gente correndo do seu lado. Preço. É cara. Essa Super Half é possivelmente a mais cara de todas. Talvez ali junto com Copenhague, mais ou menos ali naquela média. Eu paguei 86 euros ano passado. Foi divulgado num dia que Berlim seria uma Super Half. No outro dia eu fiz minha inscrição, acho que já era terceiro lote. Por isso também paguei um pouquinho mais caro. Paguei 86 e paguei 35 pela camisa. Não tinha como não comprar a camisa linda. E eu já comprei antes de saber qual era. Na minha inscrição eu já pedi a minha camisa. É isso, a medalha é essa, também achei belíssima. Mais uma prova feita sobre as Super Halves. Eu acho que depois eu faço um vídeo específico falando delas. E porque acho que merece fazer uma atualizada e contar um pouquinho melhor. Então, futuramente aí deve que eu faço mais um vídeo só para falar do circuito e dessa atualização que o circuito teve. Então é isso, ficamos por aqui e cada vez mais pronta para correr.